Então, pessoal, boa noite. Hoje a gente vai dar continuidade à nossa Hora da Ciência com uma egressa, uma pessoa muito especial para mim, que foi minha companheira durante muito tempo, né? Começou lá quando a gente começou com a estrutura física da empresa, né? Ela era ainda aluna de graduação, né? Mas acho que tu estava na metade do curso, né, Jéssica? Isso, aham. E foi quem aprendeu um monte de coisa comigo e que eu aprendi um monte de coisa com ela. Então, nós sofremos juntas e crescemos juntas. Isso. E no momento que eu não pude mais permanecer nas minhas atividades, ela corajosamente assumiu, e isso demonstra que um dos ensinamentos mais importantes que eu tenho tentado deixar para todos que trabalham comigo, que é a palavra coragem. Ter coragem de assumir, arregaçar as mangas e fazer. E isso você é. Então, a Jéssica Kunrad, bióloga da UNOESC, tu se formou quando, Jéssica? Em 2015. Então, de certa forma recente, né? Uhum. E tu fez pós-especialização em que? Eu fiz licenciatura em Ciências Biológicas pela Unicelv, né? E eu fiz pós em Biologia e Química pela Uninter. Como segunda opção, né, a gente tem que ter hoje, então eu fiz mais voltada à questão da educação, né? Sim. Eu vou fazer uma pós de controle de pragas e vetores. Eu ia cobrar agora, faz favor, né? Então, Jéssica, acho que agora você pode contar um pouquinho, né? Afinal de contas, é para isso que tu tá aí, né? E tá todo mundo ansioso para saber. Tá bom? Fica contigo aí. Então tá, obrigada. Primeiramente, então, faz 9 anos que eu tô trabalhando nessa área de controle de pragas e vetores. Foi um convite da Mayra, então, ainda estava graduando em Ciências Biológicas. Foi em 2011, então, que eu iniciei as atividades aqui. Então, que nem a Mayra ressaltou, né, faz 8 meses, bem dizer 7, que eu estou à frente como responsável técnica aqui da empresa. Na cara e na coragem, né, mas estamos aí. Não é, Maria? Sim, eu vou iniciar a apresentação, então eu fiz uma apresentação bem simples, que eu acho que todo mundo está cansado e vai ser bem fácil todo mundo compreender. Se vocês querem, podem estar me chamando, vou estar respondendo, fiquem bem à vontade, tá bom? Então, assim, ó, eu vou fazer a apresentação mais voltada para a questão das indústrias, que hoje digamos assim, que seria onde a gente tem um maior, digamos, controle, que a gente pode estar utilizando todas as ferramentas necessárias para realizar um bom controle, tá? Que, digamos assim, seria um serviço, digamos assim, que a gente tem periódico, mensal, quinzenal. Já serviços de casa, eu vou falar um pouquinho mais no final, que seriam serviços mais esporádicos, que a gente acaba ocorrendo ou tendo mais no final do ano, tá? Então, assim, ó, só para dar um respaldo sobre o que seria pragas, então, praga é qualquer inseto ou animal que vai estar ocorrendo, vai estar, né, digamos, tendo algum prejuízo, seja ele na lavoura, até no próprio processo de armazenamento ou no processo final do produto. E vetor, então, ele seria a questão de estar transmitindo alguma praga para os demais. E essa questão essa proliferação desses insetos e animais, de certa forma, hoje estar muito desordenada é pela questão da gente deixar fontes de alimento, acesso e abrigo, e até pela questão da própria falta de inimigos naturais. A realização do controle, então, muitas pessoas acham que simplesmente é colocar a máquina de veneno nas costas e sair por aí aplicando. Mas não é simples assim. Por trás de tudo isso, existe um processo bem complexo. Então, assim, ó, no Brasil, os órgãos de fiscalização e regulamentação de atividades nacionais hoje, que regulariza essa atividade, é a Anvisa e o IBAMA. A Anvisa, então, tem a resolução RDC número 52, de 22 de outubro de 2019, que dispõe sobre o funcionamento de empresas especializadas na prestação de serviços de controle de vetores e pragas urbanas e de outras providências.
E a questão do IBAMA, então, é a Instrução Normativa, número 109, de 3 de agosto de 2006, que regulamenta, então, a questão de controle de faunas sinantrópicas. Pessoal, não sei se estou falando pausado, estão conseguindo me entender? Vão falando, tá? E a questão, então, da nossa regulamentação quanto profissional é elencado pela questão, então, do Conselho Federal de Biologia. Então, no dia 3 de setembro de 1979, foi sancionado a Lei 6.684, que tornou legal a profissão de biólogo no Brasil. No mesmo dia, então, que foi criado essa lei da regularização do biólogo, foi criado 2 conselhos juntos. A questão do Conselho Federal de Biologia, o CFBio, que tem como função normatizar, então, a nossa função, que ele atua, então, instalando, orientando e inspecionando os conselhos, e também tem o Conselho Regional de Biologia, que são os CRBios, que tem como função executiva, sendo responsável por fiscalização e exercício do profissional dentro da sua área de jurisdição, cumprindo e fazendo cumprir todas as disposições estabelecidas pelo Conselho Federal. Então, para melhor nos atender, o Conselho Regional de Biologia, o CRBio, ele é dividido em 7 regiões. O nosso aqui, então, se remete ao CRBio 3. Então, assim, para você conseguir realizar todo esse processo de cadastramento, primeiro você tem que realizar o curso, ter tantas horas, pegar essa documentação, tudo certinho, conforme demonstra no site, encaminhar ao conselho. Lá eles vão estar emitindo, então, a sua cédula de registro profissional e a sua carteira de trabalho. Então, assim, para executar o tipo de controle de pragas e vetores, é obrigatório, segundo a resolução do CFBio, 11 de 2003, o profissional legal que está exercendo a atividade ter anotação de responsabilidade técnica e, se porventura, ele ser responsável pela empresa, ter o termo de responsabilidade técnica. Assim, então, eles conseguem saber o tipo de atividade que o biólogo está executando e dar um maior suporte para ele. Sendo que a questão de anotações de responsabilidade técnicas e TRT é bem fácil de se conseguir, o pessoal dá um suporte muito bom. Então, assim, se tem uma dúvida, às vezes não fica viável você acompanhar no site ou não conseguir entender, é só ligar que eles explicam bem certinho. E tem a questão, então, de você estar legal na profissão, de você ter que pagar anuidade. Todo ano, então, você faz o seu recadastramento, faz a sua solicitação bem certinha, você paga ali o boleto e é bem tranquilo, tá? Então, a nossa resolução do CFBio 384 de 2015, ela dispõe sobre a atuação do biólogo no controle de vetores e pragas sinantrópicas. Então, o que a gente pode estar realizando dentro do controle de pragas? Segundo o artigo 2, então, o biólogo atuará nas atividades de manejo integrado de vetores e pragas, da imunização e tratamento preventivos de madeiras em empresas especializadas, revendas e distribuidoras de desinfetantes de uso domésticos sanitários, devidamente registrados junto às autoridades competentes, centros de controle de zoonoses, vigilância sanitária, ambiental, epidemiológica e etimológica, órgãos ambientais e sanitário, empresas de paisagismo e ou jardinagem, inclusive com a utilização de capina mecanizada e química, com produtos não agrícolas, laboratórios de desenvolvimento e pesquisas em ensaios biológicos de produtos destinados ao controle de vetores e pragas sinantrópicas na limpeza e desinfecção de reservatórios de água potável em empresas de assessoria e consultoria. Então, hoje, o que o biólogo ele pode estar assumindo como cargo dentro de uma empresa de controle de pragas e vetores? Ele pode ser responsável técnico pela empresa, fazendo solicitação do TRT, supervisor técnico ou coordenador técnico, ou técnico no controle de pragas e vetores. Então, quais as atividades que vão ser elaboradas nesse processo? Controlar, então, a qualidade, a eficácia e segurança dos serviços, a liberação legal da empresa, que seria a questão de alvará sanitário, alvará de funcionamento, a própria questão da liberação de transporte de cargas perigosas, a compra legal dos produtos, supervisionar e treinar, então, os funcionários operacional e segurança, dar um suporte para o funcionário, então, a questão de os EPIs que ele deve estar usando,
como ele deve estar armazenando esses EPIs, o tipo de EPI que ele está usando em determinada atividade, as questões legais de como diluir um produto, saber qual medida estar utilizando, se acontecer um foco, qual produto utilizar, orientar, então, a compra de produtos desinfetantes domiciliários, orientar o consumidor ao preparo do ambiente, que é um ponto muito importante hoje, que a gente tem que levar em consideração, e quando você vai fazer a aplicação no local, você tem que saber que na casa, às vezes pode ter criança, que às vezes, porventura, não se é explicado a questão de toxicidade de um produto, não que vai matar a criança, mas porventura pode ter uma alergia, uma coceira no olho, então até se entender que seja esse produto, a pessoa às vezes não se dá conta de que é o próprio inseticida, então tem toda essa questão de preparar o ambiente para o cliente estar satisfeito com o produto. A gente tem a questão de orientar o produto, o cliente, antes e depois da aplicação, como proceder. Elaborar, então, os manuais operacionais, o POP, os pontos de localização, que seria, então, a questão dos mapas, que isso é um ponto muito importante hoje, que requer que todos os pontos distribuídos em uma indústria, eles sejam legalmente relatados em mapa, para saber onde eles estão bem certinho, para saber se a localização ou distribuição dentro da planta está correta, o preenchimento de planilhas e elaboração de relatórios, que é o ponto principal hoje, que o cliente fica satisfeito quando ele recebe o relatório, de saber que se tem um controle, que está tudo dentro do previsto. E responder auditorias, então, do próprio cliente, e a questão da fiscalização, que o cliente acaba recebendo, às vezes algumas auditorias do cliente mesmo acaba marcando para ele ter algumas certificações, ou os próprios clientes deles acabam fazendo auditorias para saber se o produto que eles estão comprando está dentro das legalidades exigidas. Então, o que o biólogo precisa saber para estar aprimorando os seus conhecimentos e conseguir repassar para a sua equipe para ter um bom rendimento? A questão, então, de saneantes hoje é muito importante. Não basta apenas você ter o produto e saber aplicar. Você tem que saber a diluição, você tem que saber qual o melhor método que você está usando, de saber se aquela situação, por exemplo, numa boca de lobo, eu não vou poder estar aplicando um pó, porque o pó ele não pode ser levado pela tubulação de esgoto que venha porventura a cair em rio, estar poluindo. Então, assim, tem toda essa questão de você saber trabalhar qual o melhor inseticida que está utilizando. Então, assim, hoje nós temos a apresentação de gel, temos o pó molhável, temos o bloco extrusado, tem uma formulação granulada, a líquida, temos a soft e temos pálidos. Aqui está um pouco misturado, a gente elencou um pouquinho a questão de inseticidas e raticidas juntos, mas é para mostrar a questão de apresentações dos produtos. Além de você saber o produto que você vai estar utilizando, você precisa saber se esse produto está legal hoje. Às vezes o produto ele tem a validade dele, que procede, às vezes que vai vencer em 2021, 2022, mas porém você tem que saber se esse registro desse produto ele está ativo. Então você vai verificar se esse produto está ativo lá no site da Anvisa. Você vai lá em saneantes, é bem tranquilo, qualquer pessoa consegue estar fazendo esse acesso. Então você digita o nome do produto, você pode colocar até o registro dele, você busca lá e vê bem certinho. Nesse caso que a gente tem o produto tem PRID SC, o vencimento do registro, então, é 23/8/2025, e a situação no cadastro ainda aparece ali como ativo. Então, esse produto está legal dentro dos requisitos necessários para estar utilizando. O que precisa, então, também saber, para a gente conseguir não só o crescimento pessoal, como da equipe como um todo, é saber trabalhar em equipe, é saber conversar com o funcionário, porque às vezes o funcionário está desgostado da profissão, ele vai chegar na casa do cliente, talvez não vai fazer a diluição correta do produto, talvez vai aplicar em locais que não deve. Então, assim, você ter uma boa conversa, um bom diálogo com os funcionários, isso é muito importante, porque às vezes você pode estar acertando e errando nas situações. Então, essa conversa, você pode estar melhorando as situações e, com certeza, tendo clientes
fiéis e contentes. E até a questão do financeiro hoje na empresa é muito importante. Por questões, assim, digamos, não de, de deixar o produto a desejar. Tem que garantir a qualidade ainda do serviço, porém, assim, ó, digamos, melhorar a questão, às vezes um produto está em promoção, comprar aquele, mas não influenciando na garantia do serviço, entende? Então, isso é muito importante, porque essa questão de saber lidar com a questão fiscal, financeira ali da empresa, é muito importante, que ambas as partes conseguem estar ganhando. Então, assim, ó, hoje, a gente não pode estar trabalhando e controlando animais silvestres. Apenas as empresas especializadas, se porventura tem a liberação ou autorização dos órgãos competentes. Por exemplo, o morcego, a gente não pode estar capturando ele e simplesmente soltando. A partir do momento que a gente captura ele, tem que saber o local bem certinho, aonde soltar ele, vai ter toda aquela questão de bem-estar animal, então tem todo um processo bem burocrático por trás disso, tá? Então, às vezes, se acontece de ter presença de morcego no forro, você tem que ter todas as tratativas, digamos, de barreira física para que seja afastado esse morcego. A questão de passarinhos é a mesma coisa, e a questão de rãs, pererecas, enfim, é a mesma situação. Sabendo que a gente, então, hoje, diretamente, a gente está invadindo o espaço deles, então eles se sentem, muitas vezes, pressionados a vir, então, para as cidades, os centros urbanos, atrás de alimento, atrás, então, de abrigo. Então, isso é uma questão que a gente tem que estar relevando, né? Então, esses tipos de animais silvestres, eles não se enquadram na Instrução Normativa do IBAMA 141, de 19 de dezembro de 2006. Então, o que a gente realiza o controle é de animais e insetos sinantrópicos, ou seja, eles estão relacionados ou vivem com os resíduos nossos gerados. A gente dá para eles a questão de acesso, abrigo, alimento, então eles estão vivendo dos nossos restos. Eu coloquei a questão da pomba ali, hoje a gente também pode estar controlando pombas, porém a mesma precisa de uma autorização para estar retirando ela do local e dar toda a questão de bem-estar animal para ela antes de matar ela, tá? Então, assim, a gente tem aqui o rato, que é uma das principais pragas que a gente tem hoje, a questão dos mosquitos, baratas e formigas. Então, assim, os organismos sinantrópicos, por vez, eles são vetores e acabam transmitindo doenças. Então, nós temos aqui as 4 principais pragas, que seria o rato. A forma de transmissão é através das fezes, urina e mordida. A principal doença, então, é a leptospirose, o tifo, salmonelose, a hantavirose. A mosca, então, é através das asas, patas, corpo, fezes e saliva. Que transmite a salmonelose, a cólera, a amebíase, a causa de desenteria e giardíase. E barata, então, através de patas, do corpo, das asas, das fezes e saliva. Pode acarretar, então, alergia na pele, doenças respiratórias, salmonelose, giardíase, cólera e febre tífano. E a formiga, então, é através de suas patas, pode causar, então, giardíase, amebíase e outras doenças, então, que pode estar acarretando ali pelo vírus. Então, dentro de todas as informações repassadas, a questão das pragas estarem transmitindo doenças, as indústrias de alimento, elas têm a obrigação de dar a garantia de alimento que elas estão produzindo. Ou seja, a questão do controle de pragas e vetores dentro de uma indústria, ela vai se fazer necessária para evitar com que essas pragas entrem em contato com esse produto. Por isso, então, cada empresa, ela adota as boas práticas de fabricação, que seria a BPF, que abrange um conjunto de medidas que devem ser adotadas pela indústria de alimento e pelos serviços de alimentação, a fim de garantir a qualidade sanitária e a conformidade dos alimentos, com os regulamentos técnicos. Então, o controle de pragas e vetores, ele entra dentro da questão do alimento seguro, na questão de livre de perigos biológicos, sendo que na unidade, então, na indústria, o produto ele tem que ser livre de produtos químicos, que seria
desinfetantes, produtos de higiene pessoal, talvez. E a questão, então, de perigos físicos seria parafusos, arruelas, caneta, enfim. Tem várias coisas para serem elencadas aqui. Então, o controle de pragas e vetores, ele vai estar atuando tanto na questão da produção, para que a produção não seja contaminada, na própria embalagem primária do produto e na própria embalagem final do produto. Então, a gente tem todo um conjunto para que essas pragas elas não entrem em contato com o produto. Ou seja, o controle de pragas ele se faz necessário para garantir a qualidade do produto sem que o mesmo tenha algum tipo de contaminação biológica nesse processo. Então, assim, para a gente realizar um bom controle e trabalhar em equipe, a gente tem um controle integrado de pragas e um manejo integrado de pragas, que seria o MIP. Então, a gente tem que trabalhar junto com a indústria para eliminar o quê? Os 4 As, que seria água, acesso, abrigo e alimento. E nós entramos com a questão das medidas corretivas, que seria o uso de armadilhas, o uso de saneantes e desinfetantes. Então, essa questão está relacionada a empresas especializadas, devidamente licenciadas com alvarás sanitários, que é o que as empresas hoje requerem, né? Empresas que sejam profissionais devidamente habilitadas. Então, a gente tem toda uma etapa no controle, que primeiro seria a inspeção em loco. Após a inspeção, a gente tem o diagnóstico. E a gente abre 2 campos para nós, a questão de ação corretiva e ação preventiva. A ação corretiva, então, é através do uso de armadilhas, o uso de saneantes e desinfectantes, que seria a questão de iscas raticidas distribuídas ao redor da fábrica, e o uso de saneantes, então, que seria a questão de a própria aplicação líquida e o uso de raticidas. E ação preventiva, então, seria as condições das barreiras físicas da tela e as condições para a proliferação de pragas. Ou seja, a empresa não pode dar condições com que essas pragas venham a se proliferar nesse ambiente, e as condições das barreiras físicas. Ou seja, essas barreiras físicas são muito importantes, elas não vão causar o acesso da praga dentro da unidade. As barreiras físicas hoje se dão por cortina de ar, por tela, por porta, enfim, é uma gama bem grande. E a questão, então, de condições que a empresa não pode dar para essas pragas estarem se proliferando é a questão de abrigo, alimento e água. E através disso, então, a gente realiza o nosso monitoramento. Esse monitoramento, dependendo, então, da questão de como é a unidade hoje ou o problema que ela encontra, devido, às vezes, fartura, resíduos, acaba sendo diário, semanal, quinzenal ou mensal. Através disso, então, a gente faz a elaboração ou preenchimento ali do checklist, faz a avaliação técnica dessa indústria. Um dos pontos muito importantes, então, no nosso controle é saber identificar qual o tipo de praga que está ocorrendo nas suas proximidades para conseguir fazer a tratativa necessária. Sabemos que existem 3 tipos de roedores mais ocorrentes, que seriam o musmúsculo primeiro, o segundo ao lado, então, o ratos, que é o rato do telhado, e o último de baixo seria a ratazana. Então, assim, a gente tem que ter o maior cuidado para não confundir esses roedores na sua fase jovem, tá? Porque, assim, a partir do momento que a gente sabe qual tipo de praga que está ocorrendo, a gente consegue estar realizando estratégias para melhor controle. A gente tem que levar em consideração, então, os vestígios que eles acabam deixando, a questão das fezes, isso são pontos muito importantes hoje. Além dos roedores, então, que é uma das pragas mais consideradas que podem causar prejuízo, a gente tem a questão das baratas, então, a Blatella germânica, que ela acaba ocorrendo mais em ambientes fechados, e a questão da Periplaneta americana, que ela ocorre mais em questão de tubulação. Então, a gente estar encontrando vestígios dela, ou teca, vendo na fase da ninfa e adulto, a gente consegue estar trabalhando melhor nessa questão, ou aplicar um gel, ou fazer uma aplicação líquida. Temos também a questão da mosca, temos a mosca doméstica,
que ela vai estar mais relacionada à questão de lixos, a questão de matéria orgânica também, e a varejeira, a California SSP, que ela está mais ligada à questão de matéria orgânica, de origem animais, resíduos industriais, enfim, é bem complicado a questão do controle hoje dessa mosca, porque a questão das moscas hoje, elas têm uma questão muito apurada de questão de matérias orgânicas. Então, como que a gente faz o diagnóstico e orientação? A gente faz um planejamento do trabalho, como a gente vai realizar essas atividades dentro da unidade, definir as áreas críticas, estar colocando os dispositivos, realizar a aplicação, definir os locais, então, de armadilhas, definir os locais, os tipos e quantidades de produtos químicos a serem utilizados, definir o número de funcionários para cada fase do controle, mapear a localização dos dispositivos de controle e a frequência de trabalho. Então, hoje, como medidas corretivas, a gente tem a desensitização para insetos e a questão de uso de armadilhas. A questão da armadilha luminosa e a armadilha biológica, a gente acaba pegando, de certa forma, os insetos voadores, tá? Então, assim, a armadilha luminosa, ela é disposta em áreas internas estratégicas, perto de entradas de portas, não em locais externos, pois vai estar atraindo, então, a mosca para o local. E a questão das armadilhas biológicas, então, elas são dispostas em área externa. Dentro dessa armadilha, então, é o atrativo biológico, no qual a mosca vai entrar por baixo da armadilha. Ao tentar sair, então, ela vai ficar submersa nesse líquido. É um atrativo, então, biológico, não tem nenhum tipo de componente químico que possa vir a causar algum dano ou uma alergia. Enfim, a mosca vem ali atraída pelo próprio atrativo. E as medidas corretivas, então, relacionadas a roedores, a gente tem a questão de escagens em portas-iscas, que seriam escagem com cereais ou até o próprio raticida bloco. A gente tem a questão do pó de contato e as armadilhas de cola. As armadilhas de cola, de certa forma, elas também funcionam por captura de roedores e também acabam pegando alguns insetos rasteiros. As iscas rodenticidas, hoje, a gente tem a formulação de bloco, de pellets, de girassol, até a questão do soft, que seria mais usado, então, em questão de galeria, pela questão de ser um material mais dissolvido, que acaba, de certa forma, tendo um período maior em locais mais úmidos. E até a própria questão de armadilhas, quando a gente acaba não conseguindo capturar o roedor, ou acaba escapando da cola, ou acaba não tendo consumo do raticida, lembrando que o consumo do raticida, então, ele tem um intervalo de 3 a 7 dias, que o roedor, então, ele vai estar consumindo, ele vai estar morrendo, porque assim, se o roedor estar consumindo o raticida já de início e morrer, os próximos que vão estar vindo, eles não vão estar se alimentando desse raticida, pois eles vão entender que é um perigo para eles. Então, assim, esse intervalo que a gente tem de 3 a 7 dias do roedor estar morrendo, o roedor vai lá, come, diz que é bom e repassa para os outros. Então, a gente consegue estar atingindo um pouquinho mais a população desses roedores. E todos esses dispositivos, então, eles são devidamente identificados. Os que têm, então, produtos tóxicos, tem a caveirinha, e PPE, então, significa ponto permanente de envenenamento, e o PPC, então, que se refere antes às armadilhas luminosas, seria o ponto permanente de controle. Então, hoje, existem várias formulações líquidas. A gente tem o pó seco, que a gente pode estar aplicando através de polvilhamento, que ele deixa o residual no local, deixa pouco odor. O pó molhável, então, que ele acaba sendo diluído, ele pode ser utilizado por pulverizador, atomizador, ele deixa residual e pouco odor no local. A gente tem a questão dos líquidos, que são concentrados emulsionáveis, que são utilizados por pulverizador, atomizador e termonebulisador. Eles, então, acabam desalojando, tem muito odor e pouco residual. Então, tem a pulverização, a atomização, que é por desalojamento, muito odor e pouco residual. Temos a questão do gel, então, que é através da aplicação manual, no qual o próprio, então, operador ele vai estar aplicando no local, ele vai deixar
um residual um pouco, e vai ter a questão de odor. Então, a gente tem que saber a questão do tipo de máquina para estar utilizando com os diferentes tipos de aplicações. Primeiro, a gente tem, então, a máquina de polvilhamento. Segundo, a gente tem, então, o pulverizador. Terceiro, a gente tem o atomizador. Quarto, nós temos a termo. E, por último, a gente tem a aplicação do gel, que seria o produto próprio, pronto uso, que acaba vindo na seringuinha. Então, após todo esse processo que a gente realiza dentro da indústria, faz a relação do checklist, faz o mapeamento, coloca todos os dispositivos, a gente recebe esse checklist preenchido, a gente tem que dar a resposta ao cliente. Essa resposta ao cliente, então, a gente dá pela questão do manual, que a gente elabora bem certinho, conforme as necessidades. A gente vai dispor bem certinho a questão dos produtos que a gente vai estar utilizando. A gente vai descrever bem certinho a questão do grupo químico, o princípio ativo, o registro da Anvisa que ele vai ter, qual medida que ele se encontra, o tipo de solvente que ele é, o método de aplicação, a formulação de como ele é apresentado, os locais, então, quais eles podem ser aplicados, a ação do produto, então, e os EPIs que devem ser utilizados. Aqui apenas deixei a descrição das iscas raticidas, tá? A gente precisa estar elaborando, então, o processo operacional padrão, que seria o POP, que a gente tem a questão de descrever bem certinho o preparo, manipulação e aplicação dos produtos saneantes, que seriam os plaguicidas, e a gente vai estar repassando, então, a questão do operador, como ele tem que proceder, e a questão, então, pré- e pós-aplicação do produto saneante, inseticida, que a gente vai estar repassando, então, ao cliente como ele deve estar procedendo antes e após a aplicação. Então, aqui a gente tem um exemplo de um mapa de localização. A gente tem bem certinho a questão da distribuição das barreiras físicas. Percebe-se que no início de cada um ali, circulado, digamos assim, em azul, a gente tem as portas, que são pontos muito importantes que, após a pessoa utilizar, devem se manter fechadas para evitar com que a praga, então, tenha acesso às áreas internas. Nós temos a questão ali da parte verdinha, que seria a questão da distribuição dos PPEs em áreas externas e não interna da indústria. A gente tem ali também a questão da bolinha vermelha com azul, a distribuição das armadilhas luminosas, que são instaladas, então, dentro da fábrica. Temos a questão, então, de saída de lixo, temos a questão, então, das telas, que isso é muito importante a gente relacionar e distribuir esses pontos na planta, que a gente possa ter um melhor controle e ver, porventura, pontos estratégicos até em loco, para melhor localização e distribuição do dispositivo. Então, esse seria o relatório, no qual a gente relata todas as informações que a gente vai em loco. Esse é o modelo que a gente tem padrão, que a gente tem todas as informações alocadas em um só relatório, no qual o funcionário descreve a questão se teve isca consumida, se teve isca mofada, a questão da cola, se teve troca, quais os locais, então, que apresentou, teve a captura do roedor, se teve algum tipo de observação ou não conformidade no dispositivo. Ali no PPC, então, temos a armadilha luminosa, que ele vai em loco, vai contar, então, a questão de moscas, borboletas e outros, vai fazer uma somatória, vai relatar se teve algum problema na armadilha, se ela não está no local. E temos também um ponto muito importante, que é a questão de barreiras físicas. Em áreas, então, internas e nas áreas externas, a gente vai relatar se tem ou não algum problema na unidade. Isso é muito importante, às vezes a gente acaba ficando um pouco numa situação de saia justa, que fica difícil a gente estar apontando o problema do cliente, mas nós, como controlador de pragas, a gente tem que entender que nós temos que trabalhar em equipe. Temos que apontar, às vezes, o problema que eles não verificaram, uma porta que esteja sempre aberta, uma cortina de ar que não está funcionando ou está não está pegando, digamos, toda a parte da porta, que seria o local, né? Ideal pegar toda a questão da porta, a cortina de ar, então jogar o ar para fora e não para dentro, tem que estar certinha, regulada. A cortina, então, questão de telas, cortinas plásticas, enfim, é uma gama de situações que a gente encontra e a gente quer que tudo isso esteja funcionando para evitar, então, de forma física,
que esses insetos não entrem dentro da indústria. Então, há pouco a gente vem relatando a questão da planilha de monitoramento, ou seja, essa planilha ela é distribuída por setor. O operador de controle de pragas ele não vai estar anotando nessa planilha, ele apenas vai fazer ação corretiva. Então, essa planilha fica distribuída nos setores, no qual os próprios colaboradores vêm e registram no determinado setor qual é o tipo de praga que está ocorrendo. Então, isso é muito importante que antes mesmo que aconteça um problema de chegar talvez no processo final ou no processo inicial do produto, a gente consiga fazer uma ação para que essa praga não cause algum tipo de prejuízo. Então, isso é importante, mas às vezes acaba confundindo um pouco nós, pois às vezes eles não têm o mesmo olhar nosso de, o que está voando é uma mosca. Às vezes eles podem anotar lá que vira uma mariposa, ou às vezes viram, sei lá, porventura, o que eu posso ressaltar aqui? Viram uma lagartixa ou um escorpião e ressaltaram talvez que seria um roedor. Então, a gente acaba ficando um pouco assim nessa situação, mas a gente tem que levar em consideração de fazer a ação tratativa do local. A gente hoje, então, realiza o histórico dos clientes de um ano. Após passado um ano, então, a gente cria o relatório de tendência. Esse relatório de tendência, então, ele é acumulado no ano. A gente faz a infestação alta, a média e a infestação baixa desse histórico de 12 anos. Então, em cima desses históricos que a gente tem, desses 12 meses, a gente vai alencando os demais meses. Então, a gente consegue estar verificando se a gente está dentro ou fora do previsto do que está ocorrendo no mês anterior. É claro que, às vezes, a questão de um ano para o outro acaba influenciando. Então, assim, a gente tem que saber, de certa forma, estar realizando ação corretiva para que essa infestação acabe não se alastrando e a gente deixar dentro do conforme, que é o que a gente esteja esperando. Isso é muito gratificante, então, para o cliente hoje estar recebendo, porque ele consegue verificar que o nosso monitoramento está sendo efetivo, que a gente está realizando conforme as necessidades que ele está solicitando. E por último, então, a gente acaba certificando o cliente de que ele está protegido, de que ele está recebendo aplicação líquida, que ele está tendo um controle também de roedores. Isso é muito importante por questões de órgão de fiscalização. Às vezes se tem, sim, o monitoramento, o controle dentro da unidade, mas o que eles pedem, então, é a questão desse certificado, para mostrar, então, que está devidamente legal a empresa. Esse documento, então, muitas vezes acaba indo até para a própria vigilância sanitária. Então, seria isso. Obrigado por tudo.